Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje à noite aqui. Pô de show, da notícia. Um pouco a gente volta ao vivo com você. Boa noite, pessoal. Grande satisfação aqui. Conexão Notícia. Aproveitar para todo o povo de Salinas que está aqui assistindo. Convido todo mundo a assistir esse pod show, esse podcast, essa live. E tenho uma satisfação hoje de ter do meu lado essa celebridade aqui que conhece tudo sobre turismo, gastronomia, meu amigo Maurício Botelho. Grande satisfação estar aqui com você. E você tiver alguma pergunta ao vivo para fazer para a gente, pode fazer, está aqui para responder. Aliás, o Maurício, nosso convidado, está aqui para responder. E dizer a todos vocês que estão aqui ao vivo aqui no nosso pod show aqui, que a gente vai falar sobre esporte, sobre saúde, sobre educação. É um interativo, uma brincadeira toda sexta-feira para vocês conhecerem mais um pouco da nossa cultura, da nossa cidade maravilhosa, Salinópolis. Passar aqui o microfone para o meu amigo Maurício. Maurício, uma boa noite, tá? Uma grande satisfação você presente aqui com a gente, viu? Boa noite, Marcinho. Boa noite, a galera que está assistindo Conexão Notícia, a Patrícia, o Gedson e todo mundo aqui na organização, transmitindo, né? Já deu maior trabalho aí para botar no ar, porque sempre é muito trabalho e é sempre feito com muito carinho e muito amor para a galera, tá? Uma boa noite para vocês. E vamos logo, galera, fazer uma pergunta aqui pro Maurício, né? Ele que hoje à noite está com o Masterchef, mostrar um pouco do seu dom, né? Na gastronomia, ele que conhece há anos aqui, conhece esse município mais do que eu, né? Estou aqui há 16 anos, mas o Maurício conhece tudo, de um pouco do nosso município. Então, Maurício, fale um pouco aqui da sua vida, eu quero conhecer a sua vida aqui em Salinas, se você é filho daqui, quando você chegou, conheceu seus pais, fala um pouco da sua biografia. O meu pai, ele é nascido em Maracanã, né? Mas Salinas, uma certa fase da história, pertenceu ao Maracanã. Ela foi uma vila de Maracanã, tanto que em 1901 ela deixou de ser vila para ser cidade. Em 1903 ela perdeu esse título de cidade, voltou a ser de Maracanã. Então nós somos considerados praticamente 50, nós somos um povo híbrido, minha família, 50% Maracanã, 50% Salinas. Mas a cultura é a mesma. Então meu pai veio de lá para assumir o cartório aqui, né, que o cartório era do meu bisavô, Arnaldo Leite da Conceição. Meu pai veio assumir, adorou a cidade e ficou aqui. Nós nascemos, todos fomos criados aqui, eu e meus irmãos todos fomos criados aqui, fomos para Belém nessa situação que nós vivemos hoje, de chegar a um certo ponto a gente ter que ir embora daqui, né, Marcinho? Inclusive com essas formações acadêmicas e tudo, nós temos esse problema ainda hoje, de precisar ir para Belém e se formar e um estudo, uma qualidade de ensino melhor lá. Mas eu acabei voltando para cá, assim, quem ama essa cidade acaba deixando o umbigo aqui e acaba voltando para cá. Então eu sou filho de Salinas hoje, eu recebi um título na Câmara, né, de cidadão salinopolitano, então hoje eu me considero 100% salinopolitano. Pai político, foi prefeito, é isso? E hoje conhece um pouco do turismo, cultura. Queria que tu falasse um pouco, né, sobre o turismo, um pouco, uns 2, 3 minutos. Falar um pouco também da cultura e também da gastronomia, para a gente ali conhecer o seu dom, né, de cozinha. Assim, como é que eu posso explicar isso? O meu pai, ele era, assim, quem conheceu meu pai sabe que ele era um cara bem sonhador e muito visionário. Então, o turismo, ele surgiu, esse conceito dele como fenômeno, porque ele é um fenômeno, né, estudado, esse fenômeno de migração de pessoas. O meu pai já tinha um entendimento, assim, meio que pequeno, assim, mas ele já tinha um entendimento. Então, eu andava muito colado com meu pai, e ele costumava ficar me perguntando quantas pessoas pagariam para estar aqui hoje em Salinas. Não as pessoas, por exemplo, de Belém, que isso aqui é um pouquinho da cultura paraense. Mas o cara que está em São Paulo hoje, no apartamento, sabe, no engarrafamento, poder se despir dessa vida dele, essa vida estressante, e vir para cá se vestir como salinopolitano, porque tu sabe que a nossa vida aqui é uma vida assim, a gente se preocupa muito com roupa, a gente é meio desleixado, e sabe, a gente vai pra praia mesmo, tá estressado em casa, você pega um carro, 2 minutos depois tá numa praia. Essa vida não é para qualquer pessoa, mas assim. A vida, muitas pessoas no mundo pagariam milhões para estar aqui hoje tendo essa vida que nós estamos tendo. Então essa ideia do meu pai contaminou meu sangue. Aí eu comecei a pensar nisso. Com o falecimento dele, né? Aí eu era casado com a Patrícia, e a gente já lutava muito aqui pelo turismo e pela cultura. A gente resolveu criar o primeiro site em Salinas. O primeiro site em Salinas chamava Salinópolis da Amazônia.
se eu não me engano, ali na década de 2000, e a gente já falava sobre isso, sobre a cultura, sobre que eu já pesquisava isso, só que a internet era muito fraca, em termos de informação. Eu não tinha contato com os livros e tal, mas nós criamos o primeiro site de Salinas, batalhamos muito em cima dele, não deu certo, porque eram poucas informações, não tinha como coletar essas informações todas. Depois eu e a Patrícia entramos na vida ambiental, na ambientalista, a gente começou a defender tartaruga, e aí viemos embora, até a parte cultural. Eu mais recentemente abri o projeto AOCA, né? AOCA Cultural, onde teve apresentação de reggae. Eu abri as portas porque era uma reclamação. Eu vim candidato a vereador e uma das minhas promessas era abrir um espaço para a cultura alternativa local. Eu perdi a eleição, mas mesmo assim era uma promessa minha. E eu abri espaço para todo mundo. Infelizmente veio o Covid, né? E aí, quando nós tentamos voltar, nós já não conseguimos mais, coisa da reforma e do dinheiro. A parte cultural, Marcinho, eu acho assim, eu acho que nós esquecemos que nós vivemos no litoral, primeiro de tudo. Nós não moramos numa capital, nós não moramos no centro de floresta, nem beira de rio, nós somos moradores de litoral. Como morador de litoral, nós temos uma cultura toda peculiar. Uma cultura de convívio com essa natureza de mangue, ou tu tá achando que se a gente levar um turu lá pro cara do São Paulo, ele vai comer aquele verme lá, né? É uma coisa bem nossa. Peixe assado na beira aqui na frente da minha casa comendo peixe assado, você não vê isso em Belém, por exemplo. Não vai na Avenida Nazaré em Belém, vê um cara assando peixe na frente da casa dele. Então são coisas da nossa cultura que o turismo deveria ter sido alicerçado nisso. Se você pegar uma matéria do Liberal de 2002, meu pai já denunciava isso. Isso não estava se preservando o turismo, e é a alma, a cultura, e a alma da cultura, da turismo é a cultura. Por quê, Massinho? Porque a cultura é o que nos torna diferente. Então, assim, nós temos uma coisa aqui que com certeza ninguém no mundo tem. A nossa cultura, ninguém tem. Ninguém é salinopolitano em outro lugar do mundo. O certo seria a gente estar se vendendo a nossa cidade. Não só a praia. Porque, sabe, tem pessoas que não viriam para cá só para tomar um banho de praia. O cara não vai sair lá dos Estados Unidos para vir para cá tomar um banho de praia. Mas ele vem para cá porque aqui existia uma cultura indígena, uma história de 3 mil anos, e existia um povo pré-histórico aqui, e depois chegaram os portugueses. Esse farol tem a ver com a dominação, com a colonização, que tem a ver com a história do Brasil. Isso sim, a nossa história, que é só nossa, ninguém tem mais uma história igual a nossa. O Vidal de Negreiros não foi em outra cidade e fez o que ele fez aqui. Ele não foi numa cidade e fundou um forte lá na Atalaia para vigiar contra a entrada dos franceses. Ele depois não foi solicitado o farol. O nosso farol, se eu não me engano, é um dos únicos no mundo, só tem 2 ou 3, parece parecido com ele. Então essas coisas se nos tornam diferentes. No momento que a gente quer vendendo praia, que todo mundo tem, o Nordeste inteiro tem praia, né? E as praias ficam na capital. Então você tem praia em Fortaleza, minutos depois saindo de Fortaleza você tem praia, fica muito próximo à capital. São milhões de pessoas como moradores, mas assim, então eles nem dependem tanto do turismo como nós dependemos, porque nós estamos aqui 50 e poucas mil pessoas, 40 e poucas mil, segundo o IBGE. Nós dependemos muito do turismo. Fortaleza não depende tanto assim. São milhões de habitantes que tem aquela cidade, tu tá me entendendo? Então, assim, quando a gente começa a se comparar muito com, olha, Fortaleza, somos 40 mil habitantes, pelo amor de Deus, nós somos uma vilazinha de interior de Fortaleza, em 500 quilômetros de distância. Então, no momento que a gente não percebe, não age em cima disso, de vender o que nós somos, porque só nós somos, prejudica muito o turismo. Porque eu viria, assim, do Canadá para cá para conhecer uma cultura que eu não poderia conhecer em outro lugar do mundo, só aqui em Salinas. Tá entendendo? Agora vamos passar aqui eu te trouxe aqui para falar um pouco de turismo, mas hoje o podcast é para você mostrar o seu dom na cozinha que você tem, que eu descobri. Quero também que você me fale há quanto tempo tem que gosta de cozinhar, gosta de gastronomia, né? Tu falou eu sei que você conhece muito de cultura, de turismo, até porque eu sempre falo para minha esposa que aqui em Salinas é um cara que estuda o turismo, é você, né? E sobre meio ambiente, eu vou entrevistar futuramente a Patrícia, é uma pessoa que luta muito pelo meio ambiente aqui em Salinas. E isso aqui é muito gratificante para a nossa cidade. A gente conhecer mais a cultura, essa beleza, né, natural do nosso município, né? Que você acabou de falar, né, Maurício, que é interessante que a gente teria que ser vendido, né? Quero até aproveitar aqui o espaço, mandar um abraço aí para minha filha que está assistindo, a Letícia lá em Castanhal, a minha esposa que está aqui presente no estúdio, a vereadora, né, a minha amiga lá de gabinete lá da Câmara, a vereadora Aura Donato, que está aqui presente. Se ela puder me dar uma palhinha daqui a pouco, que ficaria satisfeito, viu, Aura? Quero agradecer aqui a diretoria que está fazendo todo esse evento aqui, né? Que não é fácil fazer uma live ao vivo, né? Que é tudo improvisado mesmo, aqui não é inventado, é de coração. Eu trouxe você primeiro para entrevistar, porque eu sei que você conhece muito
de turismo e muita gente que vem de Salinas não conhece a nossa cultura, né? Eu mesmo aprendi muito com você. Então, Maurício, vamos lá passar o prato principal, né? Vamos lá? Olha, galera, travou aí ou tá ao vivo ainda? Tá normal? Então vamos continuar, né? É tudo ao vivo mesmo, não dá para improvisar aqui. Então, Maurício, conta um pouco de vários pratos que tu já me ofereceu, não comi nenhum ainda, né? Talvez eu vou comer hoje esse prato. Quem quiser provar, vim aqui provar depois, que ele vai explicar. Ele me explicou lá na cozinha, fazenda, interessante. O Maurício, ele conhece mesmo da profissão, viu? Eu pensei que como se eu conhecesse de turismo, de cartório, né? Mas é um cara que tem meu respeito. Eu quero que você fale um pouco desse prato maravilhoso aqui que eu tô doido para experimentar. Marcinho, a nossa cultura sardinopolitana hoje ela é híbrida, né? Então, assim, existe na culinária uma coisa chamada cozinha de fusão. O que é a cozinha de fusão? É uma comida que ela sofreu influência de vários lugares. Então, assim, você vai ver na culinária, sim, há uma diferença entre culinária e gastronomia. Culinária é o cara que cozinha. A culinária é o ato de você cozinhar. A gastronomia é o ato de você estudar essa composição aqui, de onde veio. Então, você vai pegar, por exemplo, um macarrão que foi criado na China, segundo a história, mas é a Itália que se favoreceu disso. Então, esse prato que eu montei hoje aqui, nós estamos criando um conceito agora, eu, mais uns amigos que são chefes também, o chefe Romário, o Geraldinho do Hotel Solar também está dando uma força pra gente. Nós estamos tentando criar um conceito nosso chamado Culinária Amazônia Atlântida. O que é que essa culinária sofreu? Ela sofreu influência de 3 povos. A nossa cultura aqui, ela se originou de um tripé de 3 povos. Ela tem um povo pré-histórico, que era um povo que era coletor, ele não produzia nada, ele só aproveitava essas épocas, por exemplo, tá dando gol, ele ia lá e comia, tá dando serra, ele ia lá e comia. Salgava, defumava esse peixe, porque sabia que ia ter uma entre-safra dele. Depois chegaram os indígenas tupinambás, né, que são mencionados pelo Debois, que trouxeram essas partes das ervas e o tucupi. Chegaram os portugueses, que trouxeram todo uma... para chegar onde nós chegamos hoje. Então, esse prato aqui, ele representa muito isso. Representa esse choque cultural. Então, você tem aqui, o que eu fiz hoje aqui? Eu fiz um frango, que eu marino, eu te expliquei a situação do frango, que se você não hidratar muito o frango primeiro, no momento que você vai fritar o frango, ele vai perder só o líquido que ele retém e ele pode ficar muito seco. Então, eu deixei ele marinando, umas meia hora já na minha casa, com vinagre, que eu bato ele com ervas, então eu deixo ele lá, deixei ele hidratar. E essa saladinha é uma saladinha oriental, que eu fiz com um molho de gergelim queimado, eu queimo o gergelim, jogo o shoyu, jogo ali uma fécula, que eu joguei de maisena, para fazer uma propaganda, né? Joguei a maisena e aí eu fiz esse prato composto totalmente oriental, entendeu? A ideia da cozinha oriental, você está usando, por exemplo, o shoyu, que é um fermentado de soja que foi criado. O frango é asiático, tá? Para quem não conhece a história do frango, ele foi domesticado mais ou menos há 8.000 anos atrás, nessa região da Tailândia, ali, Vietnã. Então, esse prato está totalmente oriental, comido numa cidade que sofreu um choque cultural. E sofremos até hoje, né? Tu vê que nós perdemos parte da nossa cultura salinopolitana hoje. Você vê um show aqui, por exemplo, de forró ter 2.000 pessoas assistindo, uma de Carabó não tem 5. Você tá entendendo? Então, assim, nós perdemos essa coisa por causa do choque cultural. Esse prato representa muito isso, essa fusão benéfica das culturas, né? Então, tá aqui um frango com uma saladinha oriental para a gente daqui a pouco vai estar provando e vocês vão dizer se tá bom ou não, porque eu também não sei, né? Pô, maravilhoso o seu prato. Eu vi lá dentro você fazendo, eu vi que você conhece. Tempo atrás fiquei até de almoçar contigo. Você ia fazer um peixe também, mais ou menos, se não me engano, desse estilo também. E eu quero saber se tu tem pretensões de futuramente não só vender o produto ou abrir um restaurante, não sei. Na tua opinião, um livro, não sei. Como eu estou te falando, nós estamos criando um conceito, né? Que assim, precisa de dinheiro para investir tudo, então nós estamos trabalhando devagar porque as condições que nós temos. Eu acabei de lançar um e-book, né? O e-book vai ser distribuído gratuitamente, vou só hospedar ele para lançar, que conta a história disso, de onde que veio essas coisas, por que esses pratos são meio místicos. Por exemplo, você vê um pato no tucupi. Vou botar o nosso aqui, um turu. Ninguém janta turu nem almoça turu. Mas no momento que você tem um turu na sua casa, você fica ligando para os seus amigos. Então, une em torno daquele prato de turu, né? E aí você convergeu, você trouxe pessoas, que é um ato de conversar, assim como Natal, assim como o pato no tucupi no nossa voado. Tem a maior alegria de convidar para ficar batendo papo, mas vai ficar contando a história que o turu curou uma tuberculose de não sei quem, que ele é Viagra, esse ato de confraternizar em torno do prato é uma característica muito nossa, que nós herdamos dos indígenas. Tá? Então, eu acho muito importante a gente entender todo esse sentido da cultura, porque o que são essas coisas? São expressões da nossa vida. A nossa culinária é uma expressão da nossa vida. O nosso carimbó é uma expressão da nossa vida. A gente canta aqui, choperu, choperu do Atalaia. A gente não canta choperu do Marajó.
né? O Verequete, que veio de lá, ele canta o Marajó. São coisas que expressam nosso cotidiano, nosso modo de vida. Então a cultura ela é muito bacana por causa disso. Era para estar se contando essas coisas ainda através de narrativas. Uma coisa muito bacana hoje no marketing é que ele é narrativo. Você vê que coloca isso, jogadores de futebol, a maioria deles dizem que vieram da pobreza e tal. Não tem um rico, não tem um que tenha nascido rico. Todos eles vieram se arrastando da lama e tudo, e criam essa narrativa. Mas isso faz parte de um marketing. Isso faz parte de um marketing, tá me entendendo? Então eu acho muito interessante esse trabalho da gente estar fazendo uma narrativa sobre a cultura salinopolitana. Eu quero aproveitar o espaço aqui, né? E para semana a gente vai, talvez a gente possa convidar o Geraldinho também, para o Geraldinho, o Romário, os três para debater sobre a gastronomia do nosso município. Vou aproveitar e levar o prato. E mais quem quer comer o prato do Maurício aqui, viu? O negócio tá show, tá bonito. Dá um close aqui na câmera. Cadê o diretor? Onde é? Olha aqui o prato. Olha aqui a pimentinha. Rapaz, falar em turu, ostra. Rapaz, a gente tem diversas comidas no nosso município. A gente já viajou aí, a patroa aí. E quem gosta é ela, né? Ela é filha daqui. Ela é filha daqui, quem gosta é ela. Eu não sei se ela vai aprovar esse frango aí que ela tá de dieta, né? E o frango tá bonito. Mas turu é com ela mesmo, que ela inventou um tal de turu aí uma vez lá em casa. Eu não tinha visto que ela botar o ceviche, né? Misto o ceviche com turu e ela comer como fosse um espaguete, que nem tu falou, né? Mas sim, uma coisa interessante, um dia desses eu fui comer na casa de um cara, eu acho que é peruano, ele tem um hábito de ceviche, ele é lá dessa região ali. E o ceviche, ele tem uma coisa que eles chamam de leite de tigre. Você bate a cebola com o peixe que você vai fazer o ceviche e ele solta um caldo branco. Aquele caldo branco, na verdade, ele é o ceviche, ele é a estrutura do ceviche. E aí eu fui fazer com ele, o que é que eu fiz? O turu, ele tem uma coisa que eu não sei se todo mundo conhece, mas o turu, o produto dele é o caldo. Então, se você pegar o turu, você tem que deixar ele descansar 30 minutos, porque senão ele não vai perder aquele caldo branco. Ele vai sair aquele caldo branco. Aquela verme dele ali perdeu toda a substância para aquele caldo. Você pode até jogar fora ela. É aquele caldo branco que importa. Então, eu peguei aquele caldo branco e fiz um ceviche com corvina, usando o caldo como leite de tigre. E aí o cara, quando ele foi comer, ele disse, caramba, como que não tem sabor aqui? A gente não consegue sabor, porque não era do peixe, era do turu. Entendeu como a gastronomia, a culinária funciona bacana? Porque eu peguei um prato e veio, e o cara era peruano. Era peruano. Tá entendendo? Ele chegou e disse, como você conseguiu fazer esse leite de tigre? Tá entendendo? Então, assim, é muito bacana quando a gente entende essa logística da cultura. Eu acho que as pessoas têm que entender essa cultura, eles têm que entender essa logística para transformar ela em produto. Porque eu acabei de trazer um prato, uma coisa oriental, e está aqui o prato. Ó. Tá entendendo? Nós acabamos de escrever o cara escreve uma letra, lança um carimbó. O cara vai lá no restaurante, a nossa cultura aqui é concreta, nós vamos comer ela. Por mais que ela pareça abstrata aqui no momento que você está falando sobre ela, né? Mas ela se transformou num prato, ela se transformou num carimbó, numa dança. Faz parte da nossa cultura, uma cultura litorânea. Nossos surfistas daqui são os melhores surfistas do estado do Pará, todos eles são do Salinopolitano hoje. Então, assim, quando esqueceram a cultura, esqueceram os caras também, né? Assim, o cara precisa de apoio, então, o carimbó precisa de apoio, a culinária precisa de apoio. Isso tudo faz parte da nossa cultura. Realmente, a gente. Deus abençoou a nossa cidade, viu? Abençoou muito, viu? Eu acho que é por isso que a Aura Donato veio pra cá. Ela cansou lá de Belém, veio pra cá morar com a gente, já faz parte aqui do. Ela bebeu água do Caranã, só falaram que eu bebi água do Caranã, fui mais embora. Mas eu acho que eu não fui embora por causa daquela mulher, até agora que tá ali me filmando ali, ó, entendeu? A água da Sapo foi. Eu falo. Não, tudo é Deus, né? Tudo é Deus. Mas eu tô vendo a minha amiga ali, que a gente tem uma amizade forte ali, ama Salinas. A logo dela é importante, né? Amor por Salinas. Mais amor por Salinas, é que nem você. Eu vejo quando tu fala de Salinas, Maurício. Que nem eu falo de Salinas. Eu sou filho de Castanhal, tô 16 anos em Salinas e entrei naquela brincadeira da água da Sapa, né? Que eu tomei, eu não acreditava, né? E eu já tive muitas histórias contigo, com a tua família, né? Então, é interessante tu falando que quando eu converso contigo, tu fala de Salinas, eu vejo que no teu brilho tu ama essa cidade. Estaríamos aqui, né, mas assim, eu acho que assim, o amor por Salinas faz com que você se prenda aqui, porque eu fui para Fortaleza agora, que eu fiz o meu curso de corretor lá em Fortaleza, né? E Fortaleza é um dos mercados mais aquecidos do Brasil. Você vê imobiliária lá vendendo bilhões. Você vê corretor lá tirando uma noite de lançamento lá, que é muito bem planejada, 80 mil reais. Tá entendendo? Só que aí aconteceu uma coisa. Eu esqueci do Sírio e um dia minha mãe mandou para mim um tucupi com jambu congelado, mas eu, paraense, né? Aí eu chego um dia em casa, porque lá os plantões são. Não existe folga para corretor lá. Você trabalha aí, você já vai para plantões num lugar e depois vai para outro. Eu chego em casa no domingo e tá ligado a televisão e eu ouço aquela música do Sírio.
Nazaré e tal. E aí eu, assim, o meu nariz procurou o cheiro do tucupi. Procurei, sabe, o cheiro da maniçoba. E eu percebi que eu não estava no Pará. Então, naquele momento, ele começou a me dar uma dorzinha na garganta, sabe o que eu digo? O Ceará, ele pode ser bom, ele é muito bacana, mas ele é para cearense. Não é para ser napolitano. O cara que está acostumado a comer e dormir 2 horas depois do almoço, que a nossa siesta é uma herança indígena. Todo mundo que vem para cá com a cultura diz que nós somos preguiçosos. Olha só como esse choque cultural ele não é tão benéfico para a gente, porque a siesta, depois do almoço, essa dormida, ela é até falada na medicina que é saudável, pô. O teu corpo tem que descansar para o teu estômago fazer a digestão direito. Então, assim, quando as pessoas vêm de fora com essa cultura da proatividade, que tem que trabalhar 24 horas, limpar isso aqui, eles esquecem que nós viemos de uma cultura indígena, dessa de dormir depois do almoço. Então, até esses fatos de a gente explicar o que nós somos, está incluído na cultura. Entendeu? Esse amor que nós temos para Salinas é por essa vida, Marcinho. Sabe? Essa vida de domingo tá bem ali no bosquinho, e aí tu vai lá e as pessoas todas te conhecem. Aí fala, Marcinho, senta aqui, enquanto vê, tá comendo camarão, tá comendo peixe, já foi para casa do cara. Essa vida, essa nossa relação de comunidade é que faz a gente se apaixonar pela cidade, pela nossa cidade. Tanto que hoje eu estou morando lá no João Paulo II, atrás vendi minha casa aqui tudo. Fui morar na periferia, que lá eu encontrei de novo essas pessoas. Pessoas que eram amigos do meu pai, filhos dos amigos do meu pai, eles estão lá. Então eu consegui viver de novo essa coisa da comunidade. O cara assar um peixe e me levar lá na porta da minha casa, dele passar com peixe. São Maurício, estou vendendo peixe aqui. São Maurício, você quer coco? Acabamos de vir lá de casa, os caras estavam descascando coco lá na porta para a gente comer. Então essa coisa da comunidade, da gente viver em comunidade, é que faz a gente se apaixonar pela cidade. É o nosso estilo de vida que faz a gente se apaixonar por isso aqui. Falou bonito. E, diretor, e o garfo e a faca aqui pra gente testar aqui, provar aqui essa beleza desse prato que maravilhoso. Quero aproveitar aqui, né, meus amigos, quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo aí, pode fazer aqui pro Maurício, tirar alguma dúvida. E eu quero aproveitar também, né, ele falar sobre Salinas. A gente realmente vive numa cidade rica e muita gente, infelizmente, muita gente não sabe aproveitar dessa beleza natural que Deus nos deu. E dizer que a minha filha, né, a Maria Vitória que está lá em casa, tem 4 aninhos, eu fiz assim, né? Eu falei para minha esposa quando ela engravidou, eu brinquei com ela, bora fazer ela um pouco castanhar, um pouco Salinas, né? Ela nasceu. Nasceu em Castanhal, mas é filha de Salinas, né? Então, hoje a gente mora numa vila querida também, que a cultura é muito forte, que é a Vila do Cuiarana, a Vila Sorriso, né? E eu achei interessante, agora eu descobri porque eu tô dormindo de meio-dia, quando eu chegar quero dormir meio-dia, 2 horas. É a cultura mesmo, você vai fazer o que der, a gente descansa, levanta mais disposto, né? A trabalhar. Quando você viaja para o Rio de Janeiro, você percebe uma coisa que eu achei muito engraçada. Lá não tem rede pendurada em varanda, pô. As pessoas não dormem em rede no Rio de Janeiro. E eles são descendentes de indígenas também. Eles são cariocas, quer dizer que eles são descendentes de indígenas. Eu acho melhor isso. Tu tá entendendo? Não, é pra gente dividir, porque senão a gente vai meter o garfo aqui e vai acabar estragando aqui tudo. Tu tá me entendendo? Eu não vi rede lá. Quando você tem uma rede atada em qualquer lugar no Rio de Janeiro, que o carioca passa, ele diz, olha o Paraíba ali. Tá vendo? Não uma característica nossa. Eu trabalhei numa empresa em Fortaleza, ela veio de São Paulo, construiu casas lá, e ela não conseguiu vender porque não tinha S, mas assim. S já tá rede. As pessoas chegavam lá para conversar com a gente, eu trabalhava lá como corretor, e o cara dizia, onde é que eu vou botar minha rede? Onde é que eu vou assar meu não sei o quê? Onde é que... Sabe, eles tentaram trazer essa cultura, que trouxeram agora muito essa cultura para cá, né? Veio muito com o pessoal que veio de fora, veio de empresas aqui, que é uma característica deles isso. E aí incorporou isso no nosso povo, nessa coisa de... Eu já me acordei aqui, por exemplo, no meu bairro eu não vivo esse momento do turismo lá. Então a gente não vê muita gente, sabe, na rua, não vê muito trânsito. Quando eu tenho que ir no supermercado, assim, eu me assombro. Às vezes, 6 horas da manhã, eu estou saindo de carro ali para ir para a praia, para algum lugar, tem pessoas buzinando atrás de mim, como se estivesse presa no trânsito, alguma coisa, que é a cultura deles que fora isso aí. Essas confusões de trânsito, tudo, as pessoas trazem isso para cá e a gente acaba assumindo. O turismo ele tem esse problema, ele tem um problema. O problema dele que é o seguinte, se você não preservar a cultura local, a cultura que vem de fora vão se sobrepor. Né? Então é comum hoje você passar na coisa, as pessoas estão tomando Heineken, Budweiser, essas coisas, porque é a cerveja do momento. Mas ela é a cerveja do momento porque alguém trouxe essa cultura para cá, é a cerveja do momento. Veio uma cultura de doca, veio uma cultura para cá de Braja Guiar, que era essa cultura do carro e tudo mais, que dominou a cidade. Porque até 1990 você não via isso aqui.
Você via pessoas de sunga lá na praia, mulheres usando cordão de brinca, todo mundo, sabe, bronzeado, mas assim, você chegava 3 dias antes de todo mundo para chamar os outros de calango, de fantasminha, porque aqui tu tinha que estar bronzeado, aqui tinha a turma do bronze. As pessoas que vinham para cá se bronzear, pessoas vinham do Atalaia para Pracinha, iam para o Maçarico, voltavam para Atalaia no outro dia de manhã, com sungas, com roupa de praia. Hoje você não vê mais isso. Entendeu? Então, assim, não que a gente que isso seja culpa da gente, porque isso é um cenário nacional, mas a gente deveria ter se preparado para isso, mas assim, principalmente com uma casa cultural, onde as pessoas pudessem chegar lá e ser salinopolitano. O momento da gente, por exemplo, de ter aqui o Dia do Orgulho Salinopolitano. Um dia que você fosse lá para Praça Luiz Souza Bentes e pudesse viver essa cultura aqui, porque eu escrevo sobre isso, eu posto sobre isso, e eu vejo pessoas chorarem, mas assim. Eu postei uma foto hoje de um pessoal que veio de Kombi para Salinas, a primeira viagem de Salinas. Olha lá a postagem, as pessoas falando. Eu me lembro do meu pai, eu me lembro que eu vim com meu avô. Uma memória afetiva que a gente tem com essa cidade, um saudosismo daquela vida antiga. A gente tinha que comemorar isso pelo menos um ano, um dia no ano, ou nós tínhamos que ter uma casa de cultura, onde essas pessoas pudessem viajar, visitar e se conhecer Salinopolitano lá dentro, pelo menos um espaço, uma ilha de resistência. Nós não temos. Eu gosto dessa cultura e eu não posso viver essa cultura. Eu acho que isso não é democrático. Eu acho que a democracia ela tem que dizer assim, tem um cara ali, ó, que gosta, então por aquele cara ali tem que ter uma casa de cultura em Salinas. Não tem uma casa de cultura em Salinas. Então os caras que vêm aqui atrás de cultura, eles não têm opção para conhecer a nossa cultura salinopolitana. Você está me entendendo? Deu uma aula de cultura aí, viu? Eu vou até ficar calado para não falar, para não ofender ninguém, né? Eu vou provar o franguinho. Patroa, tu escolheu, já provou o franguinho aí já? Olha, aqui é ao vivo, nada, não tem corte, não tem nada, Maurício. Então a gente tem que fazer, né? Não é assim? Então, vocês estão provando aí o prato do Maurício, eu quero que vocês avaliem aí, viu? Eu vou provar aqui, viu? O Maurício prova primeiro que ele é o Masterchef, né? Ele prova o próprio prato dele, né? Então, o que você engolir, eu engulo, né? Tá entendendo? Já conhece o gosto? Não. Eu vou provar que eu não vou mentir não, tô agoniado, Maurício. Olha aí, o Marcinho incorporando a cultura salinopolitana da pimenta aí. No... É paraense, não come sempre. Eu já não curto muito. Mas tu tá entendendo, Marcinho? Então eu acho assim, eu acho que a cidade é um pouco antidemocrática quando ela não tem opção de pessoas, né, que queiram conhecer essa cultura. Porque, assim, eu já trabalhei com empresas aqui de recepção de ter 50 pessoas no ônibus, eu conduzindo o ônibus, e 10 pessoas gostarem da cultura. De 50 pessoas, Marcinho, vamos tirar 1% aí. Mas por causa desse 1%, tem um caso de um cara que tinha um telefone celular antigo lá em Minas Gerais, e a empresa de telefonia precisava trocar as antenas para uma moderna, e o cara não quis se desfazer do telefone antigo dele, eles tiveram que esperar o cara perder o telefone do cara quebrar, para eles poderem mudar o sinal lá para digital, que era analógico. Então, assim, por causa de um cara, Marcinho, né? De um cara. Sodoma e Gomorra, não ia destruir Sodoma e Gomorra por causa de Ló e sua família. Então, assim, por causa de pessoas de pouquíssimo número, você tem que manter alguma coisa aqui. Não tem. Só tem um diabético em Salinas. Tu acha que a farmácia pode parar de vender remédio para diabético? Tem um diabético em Salinas, tu tá me entendendo? Então, assim, nós temos que ter opção, pelo menos num dia no ano, que isso é comum já de ter, assim, na cidade. O dia do orgulho, tem o dia do orgulho paraibano, tem o nosso dia de orgulho salinopolitano. Onde a gente possa ir lá para aquela Praça Luiz Souza Bento e assar um peixe, né? Bater um papo, conversar, lembrar de histórias. Aqui o povo adora lembrar de histórias, de contar história de família. Filho da Tudica com o neto da Jarina, que não sei o que se envolveu. É da cultura nossa, a gente ficar passando assim, comeu pimenta agora. Ficar passando essas informações de um para o outro, nós precisávamos pelo menos de um dia desse. Porque eu tô te dizendo, eu faço postagens sobre isso, sobre coisas antigas e salinas. Tem pessoas que, mandam mensagem lindíssima. Olha, minha avó, olha. Então você vê que essas coisas startam uma memória afetiva, uma coisa saudosista. É isso que faz a gente amar Salinas. Só que muita gente aqui está amando uma cidade que não existe mais. Né? Ela está procurando uma cidade que não existe mais, mas existiria no centro cultural. Você pode preservar a cultura dentro de um centro cultural, de um museu, tu tá entendendo? Onde as pessoas possam visitar. Aqui nós não temos essa opção e eu acho isso totalmente antidemocrático. Maurício, deixa eu falar um negócio aqui pra ti. Sobre o prato, né? Te agradeço por você fazer parte
dessa pequena entrevista. Quero dizer que o seu prato tá maravilhoso, não sei se o povo gostou ali. É bem oriental. Não precisa nem comprar sushi, viu? É aqui, tá superando sushi. Pra quem tá de dieta também passa por aqui, não passa não? Cara, então explica um pouco direitinho aí sobre. Não tem gordura, né? Não, mas assim, o nosso maior problema hoje não é a gordura, é o açúcar. Então, assim, existe hoje uma coisa chamada de dieta cetogênica que você pode comer. Substituição do açúcar, que não é só o açúcar, é o carboidrato. A substituição dele por gordura e proteína. Então, aqui, na verdade, a única coisa que você vai encontrar aqui com açúcar é a cenoura. Tá? Mas o restante aqui, nada aqui veio, segundo os indígenas, tudo que é da terra para baixo mata a gente, tudo que é da terra para cima faz bem. A diabetes, ela funciona assim, o açúcar funciona assim. Então, eu procuro botar um pouquinho de dieta cetogênica no meu prato. Então, lá, aqui não, mas na minha casa eu cozinho com gordura de porco. Sabe? Eu como ovo frito e tal, tudo com gordura de porco. Eu substituí mesmo, porque eu descobri agora que eu sou diabético, depois de anos. Eu tive que substituir na marra o açúcar pela gordura e pela... Então, assim, faz mal a gordura, sim, em excesso, tu comer todo dia. Mas você pode comer hoje à noite, passar um dia, amanhã todinho já comendo outro tipo de coisa. O excesso faz mal. Então, aqui nós temos, sim, um prato saudável, que foi feito com esses legumes fresquinhos, que a gente compra aqui todo fresquinho. E com frango, né, que é carne branca. Bem, meu diretor, e aí? Vamos dar um intervalozinho aqui. Quero agradecer ao Maurício. Entendeu, Maurício? Espero próxima vez você vir aqui mais vezes com a gente aqui, mostrar um pouco da nossa cultura, falar um pouco de turismo, uma coisa que você entende. Eu sei, você tem meu respeito. Então, diretor, volto já daqui a pouco, beleza? Um abraço. Quero nesse momento agradecer aí a todos aqui que estão presentes aqui, agradecer o público que está nos assistindo, dizer que aqui é uma pequena amostra, né? É uma pequena amostra hoje do nosso pequeno podcast que a gente está fazendo, a gente está começando um trabalho. Dizer que na próxima sexta-feira teremos cantores, brinde, né? Com certeza aí para agradar mais a noite de vocês. E só agradecer a vocês, principalmente a Deus e essa pessoas que estão aqui presentes que fizeram isso acontecer. Agradecer o Jedson do Conexão Notícia, o Sérgio, lá da Cressol, minha amiga Patrícia Salles e, claro, né, um entrevistado da noite, meu amigo Maurício, que me deu uma aula de turismo e cultura hoje. Então, meus amigos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos.